Hello! Saí da aula de inglês agora. Eu tô fazendo inglês pelo Cambly, que é basicamente uma plataforma que te conecta com professores ao redor do mundo. Hoje a que eu fiz, ela era do México. Ela é canadense, na real, mora no México. Aí a gente conversa um pouco sobre o que eu faço e, enfim, esse foi o primeiro encontro. Então, o primeiro encontro geralmente é isso, de comentar um pouco quais são os meus objetivos, onde que eu aprendi inglês, o que que eu faço de profissão, de estudo, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso. E aí, eu gostei bastante dela, e aí a gente conversou de manter, então, aulas com ela, e aí a gente vai pensar em um plano um pouco mais estruturado juntas. E basicamente isso. Aí agora eu vou treinar, vou lá na academia. Acho que eu vou fazer um treino meio misturado, tipo, o que eu tô a fim de fazer. Ou talvez um cardio, ou ambos, não sei. Vou ver como que está a minha disposição no momento. E aí depois, não sei se eu vou almoçar fora ou se eu vou almoçar em casa. Tenho mão às 2h30, tenho uma reunião às 3h30. E eu tenho coisa de pesquisa e TCC pra fazer. Acho que eu vou deixar pra fazer mais lá no final do dia, que teoricamente vai chover aqui em Porto Alegre também, então acho que quando começar a chover, daí eu, sei lá, me deito, começo a fazer as coisas mais tranquilo, assim. Porque quando tá com sol, eu tenho vontade de aproveitar o dia, de ficar fora. Mas não posso fazer isso. Tenho que focar e terminar o que eu tenho que fazer. Mas enfim, vamos treinar. Parece que eu tô indo de pijama, mas na real eu tô com conjunto por baixo. Mas é que tá friozinho. Gente, eu fiz um sanduíche com frango, o frango meio mais cremoso, assim, com cottage e um pouquinho de leite, rúcula, geleia de pimenta, tomate. Hello! Vindo atualizar um pouco do que foi feito até agora. Eu fui treinar, né, como vocês viram. Aí a gente passou no mercado, fizemos uns sanduíches, que foi o que eu mostrei no caso. Ficou maravilhoso, foi super fácil de fazer, levou tipo 30 minutinhos e ficou super gostoso e saudável e com bastante proteína. Aí depois disso eu corri pra tomar banho e fui fazer minha mão. Coloquei um marronzinho, tô numa vibe meio marrom, paleta de inverno, assim. Voltei pra casa, tive uma reunião de alinhamento geral com a Gabi, que é minha sócia na Pitaia. E aí a gente conversou um pouquinho sobre datas do próximo mês, vendo, né, as demandas que cada uma tem para o próximo mês, quando que vai ser entregue cada questão. E conversamos também sobre parte de gerenciamento de comercial e financeiro e também sobre o nosso site que está sendo atualizado, tá? A gente está adaptando ele com a nossa identidade atual. Que mais? Agora eu não sei ainda o que eu vou fazer. Tem algumas tarefas que eu tenho que fazer, mas não sei se eu vou fazer agora, se eu vou fazer mais tarde ou se eu vou deixar para amanhã no domingo. Tô com vontade de sair pra dar uma caminhadinha. O tempo deu uma fechada, mas tá um clima bom, assim, na rua pra caminhar. Então, talvez vá ser isso que eu vou fazer. E acho que de noite eu também vou ter um churrasco com os meus amigos. Então,
basicamente isso. Não sei ainda o que vai rolar. Eu sei que agora eu vou dar uma ajeitada no meu cabelo com a chapinha. E vamos ver. Saí um pouco da cama, tava com muita preguiça e vim pra minha bancada pra dar uma organizada na minha semana. Eu tenho bastante coisa pra fazer essa semana, mais do que na última. Então eu vou precisar que tudo esteja bem organizado. Até vou mostrar pra vocês um pouco de como eu me organizo. Porque eu tenho um sistema bem fechadinho, assim, pra que eu consiga organizar nos meus dias. E também vou organizar uns conteúdos. Tô com várias ideias de conteúdo e eu tô querendo focar mais no meu Instagram nesse período do ano. Então, se eu não organizar, não vai sair conteúdo. Então, vou fazer isso também. E, acho que é isso. Depois, mais tarde, acho que eu vou ir no mercado, muito provavelmente. E eu também tô ficando com um pouco de fome, então não sei se eu não vou... A gente comeu brunch, mas tá me dando vontade de almoçar. Então talvez eu almoce. Não sei, mas vou fazer isso agora primeiro, e aí depois vou decidir o que eu vou fazer. Coloquei o celular aqui num suporte que eu tenho. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como eu geralmente me organizo. A primeira coisa que eu faço é abrir o Trello da minha empresa. Então aqui desse lado tá o Trello, que daí tem todas as demandas que eu tenho pros próximos dias. Aqui no caso não tá nem pra próxima semana, tá pras próximas 4 semanas. Então abro ele pra ter uma noção. E aí aqui no meu computador eu abro o Notion, que daí eu tenho o meu planner, que ele é basicamente feito em tabela, aí é por dia da semana. Aí o que eu faço? Por exemplo, aqui eu tenho a pauta de uma cliente pra fazer. Eu vou colocar pauta Ana, que é a cliente. E aí aqui embaixo, então se eu aproximar aqui, eu tenho algumas categorias. Então, primeiro em prioridade, daí eu tenho prioridade 1, 2, 3, se é urgente, se é algo fixo, se é uma reunião ou se é uma tarefa invisível. As tarefas invisíveis são aquelas demandas que vão surgindo ao longo do dia. E aí eu costumo deixar elas lá pro último bloco do dia, tipo 6h30, 7 horas. A pauta da Ana é uma prioridade bem grande que eu tenho, ela não é urgente, mas tá na prioridade 1, então eu vou colocar aqui. O tempo para eu executar essa pauta é geralmente de 45 minutos a 1 hora, eu vou colocar 1 hora. Não, vou colocar 45 minutos porque eu já comecei ela. E aí, dia da semana, então, o que eu vou fazer é na segunda-feira. Tem também status, eu já comecei ela, então vou deixar aqui que tá em progresso. E é isso, basicamente. Aí eu faço isso com todas as tarefas que eu tenho aqui no Trello e também com as minhas tarefas das outras coisas que eu faço, né? Então, TCC, pesquisa e estágio. Também coloco os meus treinos aqui. Daí eu deixo na categoria como fixo, porque os treinos são sempre, né, de manhã, no início da manhã. Depois que eu faço isso com todas as minhas tarefas, eu passo pro Notion Calendar, que daí eu consigo ajustar essas tarefas em blocos nos meus dias. Aí eu faço principalmente conforme a prioridade, né? Porque eu até tenho organizado isso aqui no meu planner.
As que são urgentes são sempre as primeiras do dia, as que são prioridade 1 vão ser sempre depois das urgentes, e aí, né, conforme vai baixando o grau de prioridade, elas vão indo pra baixo no meu dia. Então eu faço isso com todas as tarefas e passo aqui pro Notion Calendar em blocos. E aí, aqui até tem um exemplo da semana passada, então eu boto, bloco 1, vou fazer isso, vai durar tanto tempo, e aí eu tenho uma noção maior de como é que vai ser os meus dias. Basicamente isso. Oi, gente, tô deitada. Agora são 8h25 e o que eu fiz? Fui no mercado, aí eu voltei pra casa, organizei algumas coisas relacionadas à comida, então deixei alguns potes prontos de frango, moranga, tomate e foi isso, eu acho. Que pra mim é muito bom, pelo menos a proteína ter pronta durante a semana, acaba facilitando bastante. Na quinta-feira também eu almoço no estágio, então é bom eu ter pronto pra não ter que fazer durante a semana. Que mais? Fiz algumas coisas do TCC e pesquisa, organizei algumas coisas em relação a isso. E aí, tomei um banho e vim me deitar. Aí eu conversei um pouco com meu pai pelo FaceTime, mexi um pouco no celular, postei um pouco no Daily. E agora eu vou fazer meu Duolingo e vou marcar no meu caderninho. Vou até mostrar pra vocês isso daqui também. E vou ler até cair no sono pra começar a semana com tudo amanhã. Vou mostrar meu caderninho pra vocês. Gente, esse caderninho aqui, ele é um caderno que eu uso só para hábitos. E aí, como é que funciona, tá? Eu tenho todos os hábitos que eu quero manter em cima. E aí eu vou marcando quando que eu fiz eles. Eu tô fazendo com 20 dias, 21 dias, na verdade. E aqui também tem da parte do sono, que até teve uns dias que eu esqueci de completar. Mas é algo que tá me trazendo bastante constância nos hábitos, então eu recomendo bastante. E aqui do lado eu escrevo algumas coisas do meu dia. Como eu vou me preparar pra dormir agora, eu vou encerrar o vlog. Mas eu espero muito que tenham gostado. E é isso.